Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digitalk, nossa entrevistada é a Priscila Siqueira, head da Gympass no Brasil. Ela conta como a organização se reinventou no período da pandemia, quais as mudanças no comportamento dos seus clientes, sobre o novo modelo de serviço de saúde híbrido e algumas novidades previstas para este ano. Priscila, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digitalk. Priscila, no período da pandemia, a Gympass teve de se reinventar para mudar seu modelo de atuação, devido às restrições da Covid. Qual o impacto que isso trouxe para os negócios da organização que estava passando naquele momento por uma grande expansão? O que acontece, né, Claudinha? A gente, na verdade, quando entrou o Covid, né, quando entrou a pandemia, eu sempre comento que nós ficamos sem produto para poder vender, né, para poder trabalhar, nem para vender nem para entregar, né, porque as academias fecharam. Nesse momento a gente era estritamente um benefício de atividade física, então a gente tinha as academias, os estúdios, mas todos os nossos parceiros físicos, né? E então o impacto foi bem grande. A gente passou aí algumas semanas, uma semana, 2 semanas, quase que nessa forma, sem os clientes também entendendo para onde vai, o que vão fazer. Mas a coisa boa é que a gente já via isso. De Gympass é uma empresa global, a gente já via que isso estava acontecendo fora do Brasil, em outros países. Então a gente já sabia que não ia ser uma quarentena tão curta quanto, né, a gente esperava no início. E aí, o que nós fizemos nesse período, né? A primeira coisa que a gente fez foi apoiar os nossos parceiros a colocarem aula digital. Depois a gente antecipou um projeto que nós tínhamos e colocamos toda uma plataforma com os melhores apps de mercado relacionados a bem-estar disponível para os nossos clientes e usuários. E depois a gente trouxe personal trainer, então a gente foi evoluindo nessa área mais digital, né? Então foi isso que a gente fez. E aí, quando acabou 2020, obviamente que tudo isso muito em parceria com os clientes, em parceria com os usuários, né? A gente colocou o projeto que era chamado na época só de wellness, que era só, a gente colocou uma versão totalmente beta, né? Mas era uma alternativa interessante tanto para nós, como para os usuários, como também para os clientes, né? Para as empresas. E aí a gente fez, quando chegou o final de 2020, a gente falou, bom, nós não somos mais uma empresa de atividade física, né? Agora a gente é uma outra empresa. Então, a gente diz o seguinte, né, no nosso linguajar de startups, nós pivotamos novamente nosso negócio, porque aí a gente deixou de ser um benefício de atividade física para ser uma plataforma de bem-estar corporativa para os RHs. Então, acho que essa foi uma grande transformação. Hoje, depois que passou tudo, a gente pode olhar e falar que nós saímos mais fortes da pandemia do que nós entramos, né, porque você imagina, a gente entrou com um produto e a gente saiu com uma plataforma digital, e que hoje o nosso objetivo é levar o bem-estar, fazer o bem-estar uma universal, né? Então, levar o bem-estar para todas as pessoas do mundo, o máximo que a gente puder. A nossa ambição é mundo, né? Mas eu falo assim, o máximo que a gente puder para todas as pessoas. Então, é isso que a gente faz hoje, apoiar as empresas, os RHs, as áreas de saúde, enfim, apoiar as empresas a colocar na execução dos seus planos de bem-estar. E como é que foi o impacto da reinvenção do negócio da Gympass, para mudar o seu modelo de atuação, levando o exercício físico, e inclusive vocês ampliaram também para atendimento psicológico dentro da casa dos clientes. Você falou que usou alguns apps de mercado no primeiro início, mas depois como é que foi a continuidade, como é que foi esse trabalho de reinvenção do negócio? Ótimo. Então, assim, na verdade, como é que funciona o Gympass? É uma empresa contrata o Gympass e, a partir daí, os usuários adquirem o plano que fizer mais sentido para eles. Hoje a gente tem 10 planos ou mais, então eles vão escolhendo qual plano que atende melhor. E aí, cada plano tem o quê? Tinha, na época, as academias que estavam lá dentro daquele plano. Então, indo das mais simples até as mais sofisticadas, né?
E aí, quando a gente trouxe os apps, é o mesmo conceito de academia. Então, eu não tenho nenhum app desses de bem-estar. A gente procurou os apps já existentes no mercado. Então, você imagina, quando a gente fala de meditação, estamos falando do Calm, de corridas, o Strava. Então, a gente pegou esses apps que já existem, então, de nutrição, Tecnonutri. Então, a gente pegou esses apps que já existem numa versão simplificada, ele é até gratuito, né, para as pessoas, mas a gente trouxe para dentro da nossa plataforma a versão premium. Então, se você tem um plano do Gympass, você pode ir nas academias, você pode fazer as aulas digitais, você pode usar o personal trainer e os apps na versão premium sem pagar nada adicionalmente. Então, foi isso que a gente fez. Então, esses são os apps. Então, a gente trouxe psicologia viva para terapia, enfim, trouxemos ai, caramba. Enfim, trouxe outro que tem que tem terapias mais holísticas, né, como Theta Healing. Então, a gente trouxe todos esses apps para o nosso portfólio, né? E aí, assim, qual foi o impacto? O impacto foi muito positivo. Primeiro, assim, depois que tudo isso está aqui, foi muito positivo, por quê? Primeiro, o nosso posicionamento, a gente saiu de benefício de atividade física para uma plataforma de bem-estar. Então, dentro das organizações, a gente apoia muito mais, né? A gente apoia mais o RH, a gente apoia muito mais a área de saúde, juntamente a área de saúde. E aí tem todo um tema que você consegue colocar esses programas de uma forma mais estruturada, né, Claudinha? Porque, assim, imagina que você não vai só dar acesso a academias. Você pode pôr um programa. Então, a gente pode colocar lá um programa de, sei lá, de redução de cuidado com a obesidade. Então, esse programa ele é composto de vários, né, pontos. Então, tem atividade física, tem a nutrição, tem, às vezes, até um apoio psicológico. Então, você consegue colocar esses programas dentro das empresas de uma maneira mais eficiente, juntando com outras coisas importantes, a cobertura, a capilaridade, porque, né, uma das coisas que a pandemia também trouxe para a gente foi aprender a trabalhar de uma forma digital. Então, eu não preciso mais estar fisicamente, então eu consigo dar a flexibilidade da pessoa usar, de repente, né, sei lá, se for academia, uma perto da casa dela, uma perto do trabalho, onde ela estiver. As outros apps, tudo isso você pode pôr uma abrangência, você pega clientes que têm abrangência nacional, você vai atender todo mundo, não vai ser só quem está na sede. Então, assim, tudo isso facilita, o nosso intuito é facilitar as empresas e facilitar os nossos clientes, que eles consigam, eu falo que é o seguinte, que eles consigam implementar e dar ação para os planos de saúde e bem-estar, né, deles. E como é que foi o comportamento do seu cliente e o cliente do seu cliente, né? Quais as barreiras que vocês tiveram que ultrapassar para a aceitação do cliente no modo academia para o modo em casa, né? No modelo home health, vamos dizer assim? Eu acho que assim, aí aqui também vem outro tema, acho não, né? Vem outro tema relacionado à própria pandemia, né? Nós aprendemos a fazer atividade, a gente aprendeu a usar o mundo digital, né? Eu que venho do mundo de TI, falo que a gente viu a transformação digital acontecendo de verdade, né? Porque você tem todo mundo aceitando isso. Então, eu imagino que se talvez uma companhia atlética desse uma aula online, talvez ela não tivesse a mesma aceitação que ela tem hoje. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, né? Eles acostumaram a fazer isso. Então, assim, a aceitação foi muito boa nesse sentido, porque a gente realmente passou a ser uma alternativa para os nossos parceiros, porque no começo eles começaram a disponibilizar aulas no YouTube, etc. E aí a gente falou, olha, a melhor maneira é você monetizar isso, porque, né, você não vai conseguir ficar tanto tempo sem monetizar. Então, a gente apoiou esse processo com workshops de como dar uma aula online, de uma plataforma de streaming no início, para eles poderem fazer isso. Então, assim, então foi uma aceitação boa de todos, entendeu? Sabe, do time então, os parceiros, os clientes, as empresas. Primeira coisa que eles fizeram, colocaram todo mundo em casa e depois cuidado com
cuidando com a segurança. Depois disso, a preocupação. E agora? Tenho que fazer com que as pessoas estejam ativas, com que as pessoas estejam se cuidando, que não estejam trabalhando 24 horas por dia. Então, a gente passou a ajudar as empresas também nesse processo. Então, a gente tinha o que a gente chamava de aulões, a gente tem até hoje palestras. Então, a gente começou a apoiar as empresas com esse conteúdo para eles, né, com os colaboradores. E, obviamente, os colaboradores, a gente atuou muito forte, muito próximo em comunicação, rede social, tudo isso para incentivá-los a não parar, né, a não abandonar e a se cuidar. Eu acho que o nosso grande incentivo é que as pessoas se cuidem, né, da maneira que for mais conveniente para eles. Então, eu acho que a gente convergiu muito, o momento foi muito propício, sabe, Claudinei? A gente talvez tivesse feito isso num outro momento, a dificuldade teria sido maior. Então, acho que o momento foi muito propício, foi um ganha-ganha-ganha, que é o que a gente sempre busca, né? E vocês tiveram que implementar muitas mudanças organizacionais, né, para implementar esse novo modelo de atuação. Como é que foi o papel da tecnologia nesse processo? Você que é uma executiva que veio do setor de tecnologia. Não, a tecnologia foi essencial, né? Porque a gente foi essencial em todos os sentidos, né? Até a tecnologia no sentido de programa, dos produtos, né? De como eu falo que a gente trabalhou quase 24/7, porque a gente tem um hub em São Paulo, um no Brasil, um em Portugal, outro em Nova York. Então, ou seja, esse time trabalhou aí muito tempo nisso. E aí, eu acho que isso foi essencial para a gente poder ir adaptando e colocando os produtos no ar e fazendo as integrações, né? Isso tudo foi muito importante. Inclusive a tecnologia no tema de colaboração também, né, Claudinei, interno nosso, né? Todo mundo passou, obviamente, imagino que assim, todas as questões como o Zoom, Meets, etc., a própria colaboração em termos de muita coisa a gente aprendeu a fazer de maneira assíncrona, ou seja, eu posso fazer e depois me conectar e com comentários, com ferramentas de colaboração. Então, a tecnologia foi essencial, né? Eu acho que a tecnologia foi aí foi muito importante nesse processo, né? Esse processo também, como é que foi a aceitação aí da sua equipe de colaboradores, professores de educação física, os próprios colaboradores da organização, né? Para essa mudança de modelo de presencial para virtual? Vocês trabalharam, por exemplo, com pesquisa, usaram dados para tentar chegar à geração de insights, ver como era a aceitação desse novo modo de levar a saúde, no caso de vocês, física e mental também agora para os colaboradores? Eu vou dividir aqui, né, entre clientes e os nossos colaboradores, né? Eu acho que os nossos, assim, a gente tem trabalhado, assim, foi um momento, a gente sofreu a mesma coisa que todas as empresas, né? A gente tem muita gente jovem, então fazer com que as pessoas ficarem em casa, às vezes não tem o melhor ambiente, então a gente apoiou com cadeiras, enfim, a gente apoiou em tudo que a gente podia, né? A entregar melhores condições. E então hoje a gente está num modelo híbrido e aí tem funcionado super, né? Porque algumas têm funcionado muito bem, até por conta disso. Tem pessoas que preferem estar no escritório, outras preferem estar em casa. A área de tecnologia é quase full-time remoto, e isso é uma demanda, né? Nós ainda não temos a obrigatoriedade de ir, eu preciso ir 2 vezes por semana ou não ir 2 vezes por semana, não é nosso caso, a gente está livre para isso. A única coisa é que tem uma capacidade limitada no escritório, as pessoas precisam reservar com antecedência, né? Reservar antes. Mas acho que a gente encontrou um bom equilíbrio aí no híbrido, sabe? Falando dos clientes, aí a aceitação vem muito, a gente tem. Eu acho que o híbrido é também o modelo, sabe? Quando a gente colocou o digital, obviamente todas as pessoas passaram, né? As pessoas começaram a fazer remoto, etc. Então a gente tem de tudo. Tem clientes tem pessoas que não voltaram, inclusive dentro do Gympass, que continuam fazendo remoto e não querem voltar. Tem pessoas que já ficaram desesperados para voltar, principalmente para a academia, porque é um ambiente mais, né, de socialização, etc. Então as pessoas queriam voltar. Aqui a gente tem um dado de que a gente passou de 5 vezes
a visitas média, né, mensal aqui, a gente passou para 7 vezes, então, ou seja, aumentou, quem ia na academia começou a ir até mais, né, era um comportamento esperado, mas o que a gente reparou é o seguinte, que as pessoas começaram a fazer o híbrido realmente. Então, por exemplo, o dia que eu não consigo ir, ou se eu quero complementar a minha atividade física com outra solução digital, eu vou complementar. Então, acho que hoje o híbrido é muito forte, em especial nas questões de meditação, nas questões a gente tem o Calm, que conta histórias para as famílias. Então, é isso que a gente tem percebido. Tá? Os nossos dados mostram isso. E para você, sua experiência profissional e pessoal, né? Como é que foi para você, uma executiva que ocupou muitos cargos de lideranças em empresas de tecnologia, e liderar esse processo? Para você, foi algo simples ou também a tecnologia, Não. nesse ponto, não foi tão simples assim? Não, simples não foi, né? Falar que foi simples, vou estar aqui minimizando, né? Não foi simples. De novo, foi um processo de aprendizado, Claudine, porque assim, aprender a trabalhar remoto sem ser exagerado. Então, como é que eu trabalho sem ter... A gente começou, por exemplo, vou te dar um exemplo lá, quando começou a pandemia, a gente começou fazendo bom dias e boa noites. Então, a gente tinha reunião de manhã e à noite. E aí, tipo, ninguém aguentava mais. Teve um dia que eu tive, sei lá, eu tive uma coisa, eu passei mal O estresse. fisicamente de tanto Zoom, sabe? Assim, falando, não, gente, eu não consigo. E aí a gente começou, então, a aprender, a gente foi aprendendo junto. Não, pera um pouquinho, eu preciso de pausas. Então, a gente começou a fazer reuniões menores, começou a diminuímos a quantidade de reuniões com todo o time. No começo era necessário, né? A gente tinha ajustes diários, né, ali. Então, mas aí depois a gente diminuiu. Para mim foi um grande aprendizado as ferramentas de colaboração, Slack, Google, todas essas ferramentas de colaboração foi muito interessante, para mim foi um aprendizado. E aprender a liderar, né? Aprender a entender as pessoas pela telinha, né? E aí e como engajar as pessoas, como manter as pessoas de uma certa forma engajadas dentro do que tem que fazer, né? E cuidar delas, porque assim, acho que o maior desafio que a gente enfrenta como liderança, estando longe, é saber se você está cuidando certo, sabe? Se você será que a gente está exagerando aqui ou será que a gente não está exagerando? Então, esse feeling aqui foi um aprendizado. E as ações remotas também foi um aprendizado, né? Fazer brainstorms remotos, a gente fez de tudo, até karaokê aqui a gente fez, Claudinei, assim, tipo, treino. Mas muito legal que a gente fez era usar muito de Gympass entre nós mesmo para fazer treinos. Fizemos aula de forró com uma academia online entre todos. Então, acho que foi um aprendizado, assim, sabe? Um aprendizado, acho que a gente ainda está aprendendo. Mesmo agora com o híbrido, a gente vem aprendendo, tá bom? O dia que eu vou para o escritório, o que muda o dia que eu estou no escritório versus o dia que eu estou em casa? Tem mudanças radicais aí, né? Eu não posso ter uma agenda tão colada uma na outra quando eu estou no escritório. Eu tenho um horário de almoço maior, porque, obviamente, se eu estou lá, eu vou para almoçar com o pessoal, não vou lá para... então, acho que o escritório passou a ser um lugar de mais socialização. Eu estava num processo para poder entender onde eu era mais produtiva, se era no escritório, se era em casa, né? E então é interessante isso também, porque hoje eu tenho uma opinião, no meu caso, cada um tem uma dinâmica, né? No meu caso, eu sou mais produtiva no escritório entre uma reunião e outra, porque em casa você acaba tendo, às vezes um vem e fala alguma coisa, e no escritório não, no escritório eu estou focada ali no trabalho, por mais que tenha conversas paralelas, são relacionadas ao trabalho, óbvio, não estou dizendo que é sempre o trabalho, mas eu consigo ser mais focada no escritório. Mas eu tenho tempo de deslocamento. Então, assim, a gente vai se organizando, né? Vai aprendendo. E agora, como é que você vê o modelo de negócio da Gympass com a retomada do presencial, né? Com as pessoas voltando ao mundo presencial, né? Você pretende lançar novos serviços ainda esse ano? A gente fez agora, né, o lançamento o presencial para a gente fez aqui peraí,
O presencial para nós já é uma realidade, já está aqui, a gente já viu todos os efeitos que ele trouxe, né? Aquilo que eu te comentei de ser o híbrido ali, então as pessoas irem na academia, mas também usar o virtual. A gente lançou agora, esse ano, a nossa plataforma de saúde emocional. E então, o que acontece, né? A gente é uma plataforma de bem-estar digital, onde a gente, no pilar de atividade física, a gente tem atividade física presencial e a gente tem atividade física sob demanda, assim como a gente tem atividade física online, digital online, não sob demanda, não eu fazer em casa. Então, a gente tem atividade física assim. Outros pilares, nutrição, a gente tem um aplicativo, etc. Em saúde mental, saúde emocional, o que a gente fez? A gente tem dentro da plataforma os aplicativos de terapia online e tudo isso. Só que qual é a diferença do que nós lançamos? A gente lançou um programa de saúde emocional para a empresa. Então, que significa isso? É um programa onde eu vou apoiar a empresa a cuidar dos colaboradores. Te dou um exemplo. Quando a gente é um pouquinho mais esclarecido, a gente sabe que você está com... Imagina que você sabe que você está precisando de uma terapia. Você entra lá no aplicativo, tem lá terapia e você pode fazer. Agora, o desafio é quando você não sabe que você está num período de estresse, ou que você está num período de ansiedade, e você entra num burnout sem saber. Então, o que o nosso módulo faz? Ele trabalha com o cliente no sentido de... Ele trabalha com o cliente no sentido de ajudar a entender, a medir o grau de ansiedade dos colaboradores, a fazer rodas de conversa, onde eles debatem assuntos importantes relacionados à saúde emocional. E aí ele vai até que alguém se conscientiza, poxa vida, né? Aí eu posso fazer, e aí ele tem uma terapia, tem terapia para todo mundo, tem um chatbot, que a gente acabou de adquirir uma empresa, agora foi anunciado agora semana passada. Então a gente tem tudo isso, mas é sempre voltado assim, a empresa levando a saúde emocional, a empresa como é que fala? A empresa cuidando e fazendo a prevenção. Um agente do processo, né? É isso, mais do que o cuidado, é uma prevenção. Por quê? Porque no final do dia, hoje saúde mental é um tema, uma doença ocupacional, né? Então eu tenho que prevenir, eu tenho que cuidar. Então é isso que a gente faz hoje com esse produto. Ele tem terapias, mas são as terapias muito focadas, então a gente usa a metodologia do TCC, né, que é terapia cognitiva comportamental, ou seja, não é uma terapia que eu vou falar generalizado, eu tenho um tópico que eu quero cuidar, então ele é muito voltado para a empresa, né? E então a gente lançou agora, a gente está trabalhando numa solução de crônicos aí para o futuro, mas também é tudo futuro. A gente está trabalhando num MVP, então a gente tem aí algumas coisas, alguns spoilers aqui. Priscila, para finalizar, como é que você vê a transformação digital para a área de saúde, né? Como é que ela pode mudar negócios como o próprio negócio da Gympass? Eu acho fantástico, né? Eu acho fantástico, porque assim, eu acho que a telemedicina trouxe junto todo o pacote, né? Porque você imagina, a gente, quando pensava em uma nutricionista, você pensava em ir até uma nutricionista, e às vezes isso já era uma barreira, né? Então, hoje, isso tudo a gente aprendeu a fazer remoto. Hoje a gente tem tudo muito digital, né? Assim, a começar de uma consulta, é isso que eu quero dizer, assim, começar da consulta, você poder fazer de uma forma remota, o domicílio também está gigantesco, né? Então as pessoas vão até sua casa. Então, eu acho que essa pandemia deixou para a gente um legado positivo, que foi a digitalização, essa transformação digital, sabe? A área de saúde, para mim, ela foi muito beneficiada, porque o maior custo das empresas, né, e dos planos de saúde, etc., é a consulta, é ir ao consultório. Então, a implementação de alternativas remotas
assim, de telemedicina, com jornada do paciente, com jornadas com a implementação de médico da família, que está todo mundo indo um pouco para esse lado. Então, tudo isso, com o mundo digital, se torna possível, né, Claudinei? Porque antes o físico é mais difícil, né? Então, eu acho que a gente eliminou uma barreira muito grande, né? Exatamente. Bom, Priscila, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso podcast Saúde Digitalk. Espero revê-la nos próximos episódios para você contar as novidades que vão ser implementadas na Gympass. Muito obrigado novamente. Não, imagina. Obrigada a você pelo convite e conta com a gente, viu?